Como aumentar a velocidade de um trem? Bom, na cabeça do soviético Valerian Bakovsky bastava colocar uma hélice ali na frente. O que ele não sabia é que essa construção dele iria ser muito trágica para sua própria vida e iria render diversas teorias conspiratórias. Seja bem-vindo ao Mundo da Graxa. Se você gosta de histórias e de motores, já se inscreve no canal. E hoje eu quero te contar sobre essa história bem interessante do aerovagão soviético. Sem enrolação, bora para a história. Os trens mudaram o mundo, só que por volta de 1920 eles ainda eram muito lentos. Até que um alemão chamado Otto Steinitz pensou, se eu colocasse uma hélice, talvez eles fossem mais velozes. E assim ele colocou um motor de alta velocidade chamado Drinus e uma hélice em uma locomotiva. E conseguiu chegar a velocidades de até 150 km por hora, o que era revolucionário para aquela época. Só que o plano dele não ia dar certo, por um motivo simples. A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. E nesse tratado dizia que eles não poderiam mais produzir motores de aviões. Então essa invenção do Otto Steinitz nunca conseguiu ganhar uma grande produção, em massa. Aliás, é por culpa do Tratado de Versalhes que a BMW foi produzir motos. Porque se você nunca percebeu, o símbolo da BMW, azul e branco, na verdade é uma hélice girando. Porque eles produziam motores de aeronaves. Mas por causa do Tratado de Versalhes, eles também foram proibidos de fazer motores de aeronaves e tiveram que se dedicar a outros tipos de motores. E então eles começaram a fazer motos em 23 e carros só em 1928. Essa história da BMW é para outro vídeo, Fica só curiosidade aí. Acontece que mesmo essa invenção do Otto Steinitz não ter sido produzida em massa, de alguma maneira ela chegou lá no interior da União Soviética, mais especificamente na cidade de Tambov, quando um jovem chamado Valerian Bakovsky, de 24 anos, teve contato com essa ideia aí de uma hélice em um vagão. O problema é como colocar essa ideia em prática em plena década de 20 sem qualquer ferramental. Depois de muito insistir, ele conseguiu um emprego na oficina ferroviária da cidade, onde ele começou a trabalhar nesse projeto. À medida que ganhou fama, os próprios soviéticos começaram a se interessar por isso. Por quê? Viajar de avião não era muito uma opção, porque a aviação estava no início, tinha diversos problemas climáticos, nem em todo lugar você podia pousar. Viajar de carro também era um problema, porque não tinham estradas muito boas e os veículos também ainda eram muito arcaicos. Viajar de trem era a melhor opção, só que eles eram muito lentos e com todo aquele tamanho da União Soviética, cruzar ela de um lado ao outro era uma coisa interminável, Então um trem que fizesse em alta velocidade esse trajeto seria muito interessante. À medida que o Bakovsky ia evoluindo no projeto dele, os soviéticos começaram, a patrocinar tudo isso. De maneira que em 1921 ele conseguiu terminar o primeiro aerovagão dele e mais ou menos na metade do ano ele já estava com todos os testes terminados. De acordo com ele, já tinha feito mais de 3.000 km de testes e conseguido chegar a 140 km por hora com esse aerovagão, o que era sensacional para a época. Com tudo pronto, é hora de cair na estrada. E como que eles iriam começar viajando? Logo com uma comitiva de autoridades. E é aí que vai ter o problema. Para você entender isso, você tem que saber que nessa época estava acontecendo a Internacional Comunista em Moscou. Diversos delegados comunistas estavam chegando lá. E eles precisavam de mais trabalhadores apoiando essa causa. Nessa época eles faziam propaganda ali mais por panfletos, por boca a boca, rádios ainda eram muito raros. Só que, se agora eles tinham um trem de alta velocidade que podia ir até os interiores, por que não colocar alguém do alto escalão do Partido Comunista nesses trens, viajar até fábricas ou até minas lá no interior e falar diretamente com os trabalhadores? Com certeza essas autoridades iriam angariar muito mais apoio ao partido fazendo isso do que mandando panfletos para fazer divulgação. E é com esse raciocínio que eles organizam uma comitiva para ir até as minas em Tula, conversar com os trabalhadores e angariar apoio. Para essa viagem, 22 pessoas, entre elas o Bakovsky, que foi quem fez o aerovagão, e um político de alto escalão chamado Fyodor Sergeyev. Esse cara era do círculo íntimo de Stalin, era muito amigo dele mesmo. Então, era uma viagem de muita responsabilidade. Na ida tudo fluiu bem, foram ali a 40, 50 km por hora, chegaram lá, fizeram o que tinham que fazer. E na volta, eles quiseram forçar um pouquinho, voltando ali a 80, 90 km. Até que a 111 km de Moscou, o trem perdeu estabilidade, descarrilhou e, claro, foi um acidente feio, trágico, não tinham muitas normas de segurança. E das 22 pessoas, 6 morrem, inclusive o Bakovsky e o Sergeyev. Desse acidente, o Sergeyev deixa um filho dele órfão
E ele era tão amigo do Stalin que o Stalin pega o filho do Sergeev e cria como se fosse o seu filho, tamanha era a amizade deles. Imediatamente começaram diversas teorias conspiratórias, afinal quem é que queria um político daquele escalão morto e etc. Com o tempo eles descobriram que na verdade o trem passou por um buraco que desestabilizou ele, que acabou descarrilhando. Só que tem um detalhe, né? Tem gente que diz que esse buraco foi feito propositalmente por uma equipe liderada pelo Trotsky para eliminar esse cara que era próximo do Stalin. Mas em momento nenhum das investigações se chegou à conclusão de que o Trotsky tivesse qualquer coisa a ver com isso. Mas era meio natural na União Soviética esse tipo de conspiração. Da mesma forma que não era incomum acontecer acidentes de trem, né? Porque os trilhos não eram conservados da melhor maneira naquela época. E é feito toda uma cerimônia fúnebre, etc. Depois disso, alguns outros aerovagões foram feitos na União Soviética. Aliás, a União Soviética é palco de diversas invenções bem estranhas no quesito motores, que eu ainda vou trazer para vocês aqui. Mas uma delas, e mais interessante, talvez seja em 1970, quando eles criam um trem movido a jato, mas que também não deu muito certo. Só que aí já é história para outro vídeo. E aí, o que você achou da história do aerovagão soviético? Meio louco, né? Imaginar um vagão de madeira com um trilho ali a 150 por hora. Se você gostou dessa história, cara, deixa um comentário para engajar, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.